Então o Júnior, que era muito gozador e brincalhão, dizia pro Peu que o Peu tinha que raspar o bigode. Quer dizer, isso tudo foi para minha conta, mas eu fui só o veículo para falar com ele. Por quê? Quando ele estava olhando lá esse visto lá, eu olhei que ele estava sem bigode na fotografia, né? Aí falei para ele, cara, tu vai chegar lá e vão te botar no avião de volta, vão te deportar. Pô, por quê? Falei, tu tá sem bigode na foto. Não deu outra, né? Ele foi no banheiro do avião, raspou o bigode, aí chegou pra galera, e agora? Agora não tem problema pra eu entrar, né? Você imagina as gargalhadas e as brincadeiras que foram feitas com ele. Sou natural do Rio de Janeiro, nasci na freguesia e me criei em Bangu. Eu, desde pequeno, com 5 anos de idade, gostava de jogar bola, né? Meu pai trabalhava em Benfica, numa fábrica nacional de guindaste, e aos domingos ele me levava sempre com ele para o trabalho. E aí eu levava uma bola e ficava jogando sozinho lá na fábrica, chutando as bolas na parede. E sempre gostei de jogar bola. E, na verdade, foi a partir de 1970, que no Mundial de 70, né, que surgiu a televisão, né? Meu pai comprou uma televisão e eu pude assistir o Mundial de 70. E, curiosamente, eu fiquei apaixonado pelo Rivelino, que naquela época era o jogador mais jovem da seleção brasileira. E todo mundo falava muito bem dele, que ele chutava muito forte, tinha uns dribles desconcertantes. E eu fiquei apaixonado vendo o Mundial no Rivelino e aí quis treinar no Bangu, na ponta esquerda. E foi a partir daí, de 1970, que eu comecei mesmo a me envergar mesmo para o futebol e querer ser jogador de futebol. Seja na terra, seja no mar, vencer. Fui treinar no Bangu, que o treinador era o Ananias, né? Mas aí a formação do Bangu durou muito pouco, durou um mês só. E aí eu deixei de jogar nas camadas de base e comecei a bater pelada com meus colegas, onde nós tínhamos criado uma equipe dos 11 amigos, jogávamos no Fazenda, no Campo do Fonseca, que era lá em Bangu, né? Íamos até o Cleibe, que era em Padre Miguel. Aí fiz o teste no Campo Grande, passei. Aí fiquei federado durante 2 anos no Campo Grande. Aí no Campeonato Carioca de Dente de Leite, recebi um convite para jogar no Botafogo. Aí me transferi para o Botafogo, aí joguei lá também 2 anos. E aí o professor Neca, na altura, já falecido, que era um grande treinador, ele me deslocou da meia esquerda, que eu era o segundo ponta de lança, e me botou para a ponta direita. E eu não gostava nada de jogar na ponta direita, eu gostava de fazer gol, né? Vencer, 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 uma vez Flamengo. E aí pediu meu pai para procurar onde é que era a peneira do Flamengo. Meu pai descobriu que era no 24º Batalhão do Exército, ali na entrada da Ilha do Governador. E fui lá fazer um teste e passei também no primeiro dia. Então eu comecei a fazer parte de uma equipe de peneira que trabalhava lá nesse 24º Batalhão. E de 15 em 15 dias o Flamengo ia fazer um jogo com aquela equipe e se tivesse algum jogador que o treinador do Flamengo gostasse, ele trazia para Gávea, né? E por sorte a minha, no primeiro dia logo que eles apareceram, e eu fui selecionado para vir para Gávea. Eu e mais 4 colegas, né? Então, a minha vida começou aí, em 75, no Flamengo, na formação de infanto juvenil, e graças a Deus durou até 87. Seja no mar, vencer, vencer, vencer. O treinador na época era o Júlio César, o professor Júlio César Leal, e o irmão dele, Jairo, que era nosso preparador físico. E quando eu chego na Gávea, tinha
Um antigo grande jogador do Flamengo, que era o Modesto Bria, que era o coordenador da base. Então, eu comecei a trabalhar aqui na Gávea, porque na época não existiam as condições que tem hoje, né? Então, a formação era aqui na Gávea, o profissional era aqui na Gávea, atletismo, tudo era aqui na Gávea, né? Então, nós vivíamos aqui um ambiente espetacular todos os dias. Eu nunca fui assim muito grande na minha infância, né? E tinha um médico do futebol de salão do Cassino Bangu que ele me deu umas injeções para crescer. Me deu 5 injeções. E como eu não mudei nada, eu parei de tomar as injeções, né? E no decorrer dessa minha formação, tanto no Botafogo e no início aqui, quando chegou em 77, eu dei um esticão muito grande, né? E aí perdi velocidade, aonde o seu Júlio César me tirou da meia esquerda, me meteu na meia direita, para jogar na organização do jogo ali, né? Na transposição de defesa-ataque. E aí eu comecei a jogar pela meia direita, que era a posição do meu compadre Edílio, né? No segundo ano de junho, eu já estava jogando na cabeça da área, né? Que hoje em dia chamam de volante, né? E aí, um treino que terminou, o seu Modesto Bria me chama para conversar. E me deu 2 soluções, né? A primeira dela era jogar de centroavante, né? Pela minha altura, velocidade, e saltava na cabeça bem. Ele falou que aquela era uma posição que eu podia vir a jogar no Flamengo. E o único problema é se eu não fizesse gol, né? Se eu não fizesse gol no Flamengo, eu ia jogar no Flamengo do Piauí. Aí eu falei, e a outra? Aí ele disse-me que a outra seria jogar de zagueiro central. E eu não gostei nada, eu sempre gostei de jogar no ataque, né? No primeiro jogo, depois de serviço militar, né? Porque quando fizemos 18 anos, nós tínhamos que se apresentar no quartel, né? Para poder fazer o serviço militar. E eu falei para o meu pai assim, eu falei, pai, eu não posso servir. Aí ele mexeu lá os pauzinhos dele, que meu pai era muito mexilão, né? Meu pai fuçava pra caramba, e aí conseguiu fazer com que eu sobrasse. E nós tínhamos um zagueiro central chamado Denilson, canhoto, muito bom, e ele não deu a mesma sorte que eu dei, ele foi servir. E aí o seu Américo Faria, decorrente dessa orientação do seu Modesto Bria, acredito eu que tenha sido, porque foi o seu Modesto Bria que veio me falar sobre isso, ele me botou de zagueiro central porque o Denilson não estava. E no primeiro jogo eu não gostei nada, mas só que quando acabou o jogo eu não tinha uma gota de suor e não tinha câimbras, né? E eu falei assim, olha que isso não é muito ruim. Eu jogava no meio campo, corria pra caramba, pra frente, pra trás, acabava os jogos exausto, né? E na defesa eu quase nem transpirei, depois vi o jogo todo de frente, não tinha muito trabalho. Aí comecei a pegar gosto e aí foi. Sempre amado, mais cotado é o Ai Jesus. Bom, eu quando jogava no ataque, eu jogava como todos os jogadores jogavam, né? De chuteira de borracha. E depois, quando eu fui para jogar na defesa, um dia pensando e descobri que na defesa o risco é muito grande e que você não podia falhar. Então comecei a jogar de tarraxa, aquelas travas de alumínio comprida, mas depois eu era muito exagerado nas coisas e botava as maiores que tinham. Porque eu pensei assim, eu falei, bom, vou usar aqui uma estratégia de intimidação dos meus adversários para que eles possam ter algum respeito. Porque eu era um banana, né? Eu sou um banana. Eu tenho um coração de tipo de mãe, eu sou um camarada emotivo e não podia deixar transparecer esse tipo de imagem, né? Então, a gente quando perfilava assim nos corredores, assim, antes de entrar no campo, eu tinha essa mania mesmo de saltar, de bater com as travas no chão para fazer barulho, para chamar a atenção deles, e depois ainda levantava o pé, ainda apertava um pouquinho assim com os dedos, que é para eles verem o tamanho da trava. E depois eu tinha a vida mais facilitada dentro do campo, né, nesse sentido, porque eles tinham medo, porque a rapaziada não gostava muito de levar com uma chuteira de tarraxa na canela, né? E de vez em quando os jogos assim esquentavam, e aquilo era perigoso, né? E eu
Nunca fui assim um jogador muito macio, né? Eu tinha muita velocidade, tinha muita energia, né? Me dedicava muito e eu chegava nas jogadas com muita força, né? E às vezes tocava assim nas canelas e as canelas do rapaziada às vezes machucavam um pouquinho. E aí eu fui marcando assim meu território dessa maneira, onde me facilitou a vida e prejudicou a dos meus oponentes, né? Então foi uma estratégia assertiva. Me maltrata, me arrebata, que emoção. E a chegada no profissional, ela é decorrente de uma convocação que eu tive para jogar o torneio de Toulon, em 1980. Eu ainda era júnior e a seleção de Toulon tinha a seleção toda jogadores profissionais. O único amador que estava lá era eu. E no retorno dessa competição, a imprensa fez muita pressão para mim jogar, porque a defesa do Flamengo naquela época, ela claudicava um pouco, e aí com o aval do Júnior e do Zico, o falecido mestre Cláudio Coutinho me efetivou no profissional. Eu hei de ser, é o meu maior prazer. Mas na véspera do jogo, o Zico me fala uma coisa muito importante, né? O Zico falou para mim assim: Moza, tem 3 coisas que você vai fazer amanhã que é super importante para que você jogue bem. Quando o Rondinelli pegar na bola e apontar para frente, não deixa ele chutar não, porque a gente joga de toque. Ele vai meter bola longa e às vezes a gente pode perder a bola. A segunda, quando o Nunes baixar muito para receber a bola, não dá não, porque ele pode vir marcado com pressão e perde a bola e você está muito exposto. A terceira é quando você tiver a bola no pé, não souber o que fazer, dá no pé do Andrade que ele sabe fazer tudo. E eu levei aquilo à risca, né? Eu levei aquilo à risca e joguei mesmo super bem, não tive problema nenhum. Era só meter a bola no pé do Andrade que ele fazia o resto. Foi um jogo da Libertadores. Ele achou que eu tinha feito uma situação, 2 situações, né? Irresponsabilidade, né? A primeira foi que eu tentei sair jogando, como a gente jogava sempre, e acabei perdendo uma bola. Na saída de bola ali, aí ele ficou irritado. E na segunda, nós estávamos jogando contra o Peñarol, né? E eu estava na barreira. E eu estava na barreira e ele veio na corrida aqui assim e deu uma cavadinha por cima da barreira para a entrada de um jogador do Peñarol. E eu não tinha nada que fazer, a não ser aquilo que eu achei que deveria ter feito. Eu me inclinei assim para frente e levantei a perna assim para trás e consegui acertar a bola. E ele não gostou muito daquilo, sabe? Ele achou que era uma responsabilidade, ele achou que eu deveria saltar na cabeça, mas foi o único jeito que eu achei de conseguir cortar a bola, né? E aí, quando acabou o jogo, ele falou que eu não jogava mais, que eu era um irresponsável. E aí as coisas aqui dentro do nosso clube, naquele período, era extremamente importante jogador da formação, né? Porque o lema que tínhamos no clube era que craque o Flamengo fazia em casa. Aí acabou que as coisas se virou contra ele, né? E ele foi mandado embora e eu continuei jogando. Ainda bem. Flamengo até morrer, na regata ele me mata. Na verdade, esse jogo foi um jogo assim estranho, porque nós fomos no mesmo avião, né? E a gente queria conversar e eles todos fechados, não queriam papo, e mesmo né, nessa viagem, né, para a gente ir para Goiás, eles já estavam assim com um espírito assim um bocado fervoroso. E tinha um jogador no Atlético que ele jogava bem, mas também era muito viril, o tal de Chicão, jogava no meio campo. E quando começa o jogo, ele começa a distribuir butinada. Né? Ele era forte pra caramba, grande. Aí começa a bater no Zico, começa a distribuir butinada para todo mundo e o Wright, que estava apitando o jogo, começou a distribuir os cartões. E aí foi em sequência, né, da agressividade dos jogadores do Atlético, inclusive até do Reinaldo, que pega o Zico também no meio campo, também é expulso também. Na verdade, eles tentaram intimidar, né, o nosso time com faltas sucessivas, né, e faltas graves, né, com violência.
Eu acho que foi esse o grande motivo que o levou ao Wright a expulsar os jogadores todos, né? Porque a gente, o único jogador mais duro que tinha no nosso time era eu, né? Eu que jogava assim mesmo, mais duro, porque o resto do meu time, Leandro, habilidade pura, o Marinho era tranquilo, o Júnior, habilidade, Adília, Andrade, Zico, só jogavam bola. Depois, o mais esquentadinho era o Tita, por incrível que pareça. O Nunes também era meio quisileto, mas o Nunes não batia ninguém. O Tita que de vez em quando era mais duro. E o Bigode, coitadinho, o Bigode nem físico tinha para bater em ninguém. Aquele rapaz só sabia jogar bola, né? Então, o nosso time era muito lightzinho, né? E eles não, eles, ó, sentando o porrete. Reclamaram pra caramba, como reclamam até hoje. Mas quem perde está sempre reclamando, né? Não tem jeito, né? Me maltrata, me arrebata, que emoção do povo. Eu acho que ficou na cabeça de todo mundo a agressividade, né? A falta de honestidade dentro do respeito, da competição, a agressão, né? Que foi evidente tanto no Tita, no Adílio, no Lico, né? No Zico, né? A disparidade de qualidade das duas equipes era muito grande, né? Cobreloa era uma equipe pequena, não era uma equipe de topo, né? E naquela altura o Chile todo estava abraçando o Cobreloa. Então eles sentiram na obrigação de tentar dar alguma resposta àquele apoio todo que eles tiveram, que eles nunca conseguiram durante a temporada toda, né? Porque era uma equipe de meio de tabela. Vencer, vencer, vencer. Uma vez. Aí foi fatal. O nosso rei acabou logo com o jogo, marcou logo 2-0 e aí as coisas ficaram fáceis. A gente vai disputando as competições e não faz muita projeção, né? Nós fomos jogando, sempre passando pelos nossos adversários. E quando a gente deu conta, a gente estava na final, né? E quando chega na final, a final é para ganhar, né? Isso, se der para jogar bem, joga-se. Se não der para jogar bem, ganha-se de outra maneira, né? E a gente conseguiu vencer e depois fomos para o Mundial, tudo era festa, né? Tudo era alegria. E eu, no meio daquele pessoal todo, habituado a ganhar títulos, era o meu início, né, de competições importantes a vencer. Aí eu parecia que eu estava nas nuvens, né? Podendo comemorar aquele feito ao lado do Zico, ao lado do Júnior, né? Eu guardo uma foto em casa que quando acabou o jogo a gente veio correndo, eu tenho a minha camisa na mão, porque era para ninguém roubar, né? E o Zico do meu lado saltando assim, o Júnior com a taça na mão correndo, a gente correndo. Foi maravilhoso. É um sentimento assim de dever cumprido. Um desgosto profundo se faltasse. Como sabíamos que tinha essa grande facilidade, né? Na verdade, né? Você poderia perder 2 jogos, que ainda ia ter o terceiro, né? A gente bobeou um pouco, relaxamos um pouco. Não deveria ter acontecido, mas foi inconsciente, aconteceu. E acabou que levamos para o terceiro jogo, aí entramos mais concentrados. E logo no início, numa bola enfiada para o Júnior disputa com o Mazzaropi, que saiu do gol, né? E ela sobra no pé do Nunes, e o Nunes aproveita de longe, mete o gol. A gente entrou mais disciplinado, mais concentrado, como era de costume. E aí conseguimos trazer o Caneco para casa. Tentaram acreditar lá. Mas ali eles não tinham condições mesmo. Não foi a tarde e noite para eles vencerem da gente como foi nos outros dias. Consagrado no gramado, sempre amado. O Liverpool não teve respeito pela gente. Eu lembro que quando nós estávamos assim enfileirados para entrar no campo, esperando que eles se aproximassem para entrar as 2 equipes, eles passaram pela gente rindo. Né? Tipo, quem são esses? Né? Eu olhava para a cara dos nossos jogadores, tudo pequenininho, perninha torta, e eles grandões, musculosos. Né?
eu acho que foi mesmo uma falta de respeito, porque naquela época nós não tínhamos tanto conhecimento dos adversários como se tem no futebol moderno, né? Então nós só sabíamos que eles eram dominantes durante 2, 3 anos do futebol europeu, mas em relação a gente eles não tinham informação nenhuma, desconheciam, né? E eles, todos eles de tarraxa, e os nossos jogadores jogavam todo mundo de borracha, menos eu, né, que jogava sempre de tarraxa. Então eles acharam aquilo assim, uma galinha morta, né? Mas só que essa galinha morta tinha muito esporão, né? E aí a gente decidiu eliminá-los logo de início e foi uma palavra do Zico, né? Que ele, depois que entramos em campo, o Zico falou que não era nem para eles tocarem na bola. E foi aquilo que aconteceu, a gente com 20 minutos já tinha o jogo ganho, né? E principalmente porque nós tínhamos ali elementos que a qualquer momento poderia mudar o jogo, né? Que era o Zico, o Adílio, né? O Nunes, o Lico, o Tita. Então a gente acreditava sempre. E isso aconteceu. O Zico depois começou logo a engrenar a virada do time e a gente conseguiu, dentro dessa dificuldade que foi iniciar o jogo perdendo 2-0, a gente conseguiu dar a volta e ficou essa situação assim, começando daí, essa tal do vira-vira, né? Que até criou moda, né? Vira, virou, né? Era assim. Mas não era uma coisa que a gente gostava de passar, não. A gente não gostava nada de levar gol. O Zico ficava chateado, o Júnior também. Eles que ficavam mais brabo, o Raul. A gente não gostava nada de levar gol, não. Mas às vezes acontecia. Para mim mudou, né? Para mim mudou, porque o falecido Carlos Alberto, ele, no momento da minha trajetória, eu comecei a achar que já era dono da posição, né? E comecei a andar por uns caminhos que não era muito bom. E eu criei o vício de toda véspera de jogo, em vez de ir para a concentração, eu primeiro ia em casa. E aí eu estava em casa ali e ele foi lá bater lá na porta lá de casa. Eu já tinha tido um decréscimo a nível de atuações, por causa dessas minhas andanças, e ele uma vez apareceu lá em casa, apertou a campainha, que eu morava em Copacabana junto com o Peu, na Miguel Lemos. Ele apertou a campainha, eu vou lá no Olho Mágico olhar, dei de cara com ele, eu tremia que parecia uma vara verde. E ele virou e falou assim, pode abrir a porta que eu sei que você está aí. Então pode fazer uma malinha que você vai morar lá na concentração em São Conrado, que você não está a jogar nada. Aí eu tive que fazer uma bolsa, ir para São Conrado e foi minha salvação, graças a Deus, graças ao capítulo. Sabe que jovem tem sempre essas coisas, né? E eu também, como fui jovem, comecei a querer desvirtuar, achando que eu era o rei da cocada preta e eu não passava de uma minhoca, né? Flamengo até morrer. A qualificação que às vezes damos para alguns zagueiros do Flamengo, eu às vezes fico assim um bocado triste porque esquecemos sempre de um, né? O Marinho, que jogou muitos anos comigo, né? Quer dizer, eu joguei muitos anos com ele. O Marinho era um jogador extraordinário. Ele era também da minha altura, rápido, era bom na marcação, atacava bem também. Um excelente amigo, um excelente companheiro, jogava muita bola o Marinho. Eu, da maneira como eu jogava, que era um jogo muito bruto, né, muito duro, né, muito viril, eu sempre tentei fazer um relacionamento amistoso com os árbitros, né, para que nunca fosse expulso. E às vezes, quando eu cometi uma falta, ele apitava e eu dizia, sim senhor, você tem razão, foi mesmo falta e tal. Eu nunca discuti, né? Porque como eu jogava no limite mesmo do risco, né? Se eu discutisse com ele, então seria pior, né? Então eu sempre levava ali naquela relação ali de amizade,
sempre concordando com as coisas que eles estavam, para mim ver se eu conseguia trazê-lo para o meu lado, para me aliviar de vez em quando em algumas situações assim mais ríspidas, né? E funcionou bem também. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou. Mas eu tive sorte no jogo no Maracanã, quer dizer, contra o Santos, tive sorte 2 vezes. Uma em São Paulo, que eu fiz um gol de peixinho, fiz 2 gols no Maracanã também. E foram 3 gols bonitos, né? E isso marcou muito na minha carreira, esses 2 jogos. Talvez fosse esses que eu consegui fazer gol assim, de jogadas assim, aproveitando a falha da defesa do adversário, mas ficou marcado realmente. Pegou sem pulo fulminante. Rodolfo Rodrigues nem viu. Sempre um toque a mais. Moser, passou João Paulo. Moser! Golaço, Moser! Que gol incrível! Moser, na marca de 11 minutos do segundo tempo, ele fez tudo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Infelizmente, as coisas acontecem na vida da gente que não permitiu que a gente pudesse jogar muitas vezes no profissional junto, porque nós éramos uma dupla fantástica desde junho. E tem um fato curioso que o Manguito falava para o Rondinelli: Rondi, nós vamos ter que arrumar um clube para jogar, porque vem 2 moleques aí que são o bicho, que era eu e o Figueiredo, né? Então eu gostei muito de como ele jogava. Ele era forte, técnico, valente. Então a gente casava muito bem. E foi uma pena ter acontecido aquele acidente com ele tão prematuro, que fez eu perder um grande colega. Eu não gosto muito. Desculpa. Não gosto muito de falar sobre ele, porque eu acho que fez muita falta pra gente como jogador. Os seus pais perderam um jovem muito cedo, né? E nós deixamos de ter um grande jogador na nossa fileira também, que poderia ter vivido o que eu vivi, né? Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. A consequência foi uma lesão grave no joelho do Zico, né? Onde o barulho foi muito alto. Eu tive a noção exata que ele tinha arrebentado o joelho. E aí corri em cima do Márcio e, infelizmente, na hora que eu fui parar, eu parei em cima da mão dele. Ele estava com a mão assim no chão e eu pisei na mão dele, ele levantou muito brabo, a gente ficou discutindo. E aí acabei sendo expulso também nessa situação. Ali foi uma situação assim, de uma agressividade muito grande, né? Que o Márcio Nunes, eu não sei se ele teve intenção ou não, porque é muito difícil a gente saber se ele teve a intenção clara, né, dentro da cabeça dele de fazer aquilo, mas ele vai muito mal na jogada, né? Ele vai com os 2 pés assim na altura do joelho do Zico e ali rebenta o Zico, né? Onde foi uma lesão grave, ele teve ruptura do ligamento cruzado anterior, mais menisco, e ficou um bom período longe, onde também prejudicou a gente no Mundial de 86, né? Que ele teve esse problema agravado e foi tentando se recuperar, foi convocado, mas não tinha aquela condição normal que ele tinha antes da lesão. Uma vez Flamengo. A gente não atravessava uma fase financeira boa, né? E nós tínhamos 4 jogadores para renovar contrato, eu era o 5º. E os jogadores que estavam na minha frente para renovar contrato, todos eles tinham um currículo muito maior do que o meu. E quando eu soube que havia sido negociado, e depois o presidente veio falar comigo,
ele me deu esse argumento que na hora de renovar comigo não teria um orçamento que fosse compatível com aquilo que eu vinha apresentando, né? Que o Flamengo estava em dificuldade e que eu também já estava com 27 anos e ele achava que eu deveria aceitar essa saída porque eu merecia essa saída, né? Aceitei e fui desbravar a Europa também, mais o restante que eu tinha de condições. E graças a Deus fui feliz. Uma vez pra mim. Eu tive contusão somente em 86, né? Em 90 eu estava lá e depois o Lazzaroni me tirou no jogo contra a Argentina. Infelizmente a gente perdeu esse jogo. Em 94 foi um episódio que até hoje eu não compreendi, mas eu não tinha lesão em 94. A única lesão que eu tive na Copa do Mundo foi mesmo em 86. 82 eu era muito novo e depois tinha muita gente boa. Tinha muita gente boa para jogar. Tinha o Oscar, Edinho, o Luizinho em plena forma. Tinha muitos zagueiros bons e eu ainda estava ainda no começo. Ainda tinha meu tempo. Ele é fibra, muita libra, já pesou, cabeça até morrer. Eu era um coordenador técnico, né? Porque o gerente era o Rodrigo Caetano, né? Eu tinha uma função de avaliar o trabalho dos treinadores, de poder fazer um bom ambiente entre os jogadores e o treinador, né? Fazer aquela simbiose onde as coisas pudessem ir correndo bem, a nível de proteção também com o trabalho do treinador, né? E motivar os jogadores a trabalhar. E esse trabalho foi ótimo, foi correndo muito bem, né? Até o momento que na verdade, em 1 ano e meio, nós tivemos 5 finais. Infelizmente, só ganhamos só o Campeonato Carioca. Infelizmente, as finais que deveríamos ter ganho, não ganhamos. Mas a nível assim, de cômputo geral, os resultados eram bons. Mas, na verdade, esse clube aqui, não basta você chegar. Você tem que ganhar, né? E eu entendia isto, né? E depois houve uma mudança grande dentro da estrutura do futebol e nós fomos dispensados, né? Foi dispensado, nessa altura nós estávamos com o Carpegiani como treinador, aí foi demitido o Carpegiani, o Jaime, o Martorelli, que era um preparador físico, eu, o Rodrigo Caetano, né? Saímos todos, né? No ano seguinte o Flamengo foi campeão de tudo, né? Mas era fácil prever isso, né? A estrutura que foi criada, a organização que o clube estava, a nível de medicina, não é? A nível de preparadores, tanto fisiológicos como técnicos, né? Ele sofreu uma mudança grande. Aconteceu no ano seguinte aqui com a nova direção do Landim, que inteligentemente foram buscar o Jesus, né? Coisa que eu queria fazer no passado, trazer também uma equipe técnica, mas não consegui. Profundo, se faltasse, o Flamengo Nunca vi o Zico negar nada a nenhum torcedor, nunca vi o Júnior negar nada. Os grandes jogadores que nós tínhamos na época, eles eram super solícitos, não é? No que concerne ao relacionamento com torcedores, né? Tanto depois dos jogos, como aqui nos treinamentos, como nas viagens que fazíamos, no decorrer dos trajetos que fazíamos nos aeroportos. E eu pude ir aprendendo aquilo tudo, né? Então o nosso relacionamento com o torcedor desde aquela época até hoje, ele é super cordial, super gratificante. Eu acho que é por isso que eles afirmam que a equipe de 81 ela tem uma história grande, né? Eu acho que essa proximidade que nós tínhamos com os torcedores faz com que eles nos ponham num pedestal muito, muito mais elevado, talvez até do que a gente merecia, né? ele é fibra, muda libra, já pesou, cabeça até morrer. Eu sou.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no Fla-Flu. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado do Flamengo. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou, Flamengo até morrer.